Eu, honestamente, assim, sendo bem sincero, pessoal, eu acho assim você tem que ver legendado, bicho. Tipo, pelo amor de Deus, você não quer aprender o idioma, cara. E você vai se divertir, você só não tá se divertindo porque você tá enrolando há anos essa prática de assistir legendado e fica recorrendo a dublado, porque é preguiçoso, pô. Me desculpa, mas é isso. Enfim. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Moonlab. Hoje a gente vai estar vendo dicas de inglês e idiomas dentro dos shorts aqui no YouTube. Então vamos investigar o que tem para hoje. Espero que coisa boa. Cara, como é que se diz então em inglês? So. E mais ou menos, so. E fulano, so and so. E até mais, so long. E tantos, so many. Tanto, so much. Para que, so that. Que assim seja, so be it. E espero que sim, I hope so. Como é que faz para aprender inglês contigo? É só clicar no link do meu perfil. Ahn, assim, pessoal, eu sendo bem sincero com vocês, assim, eu não gosto muito, assim, vamos lá, como é que eu falo isso? O trabalho dele é excelente, tá? Não tô aqui pra criticar o trabalho dele ou de outras pessoas que fazem esse tipo de conteúdo. É só que eu, particularmente, não gosto desse tipo de formato. Não é um tipo de formato que eu busco quando eu estou querendo aprender outro idioma. Então, por exemplo, se eu estou querendo aprender árabe, eu não vou ficar vendo lista de palavras em árabe ou padrões que nem esse em árabe. Padrões até vai, mas assim, esse é o tipo de coisa que você aprende durante imersões, entende? Então, enfim, anyway. Ok. Tipo, tá bom. Vamos lá. Uma dica para você aprender inglês mais rápido é aprender vocabulário do jeito certo. Não decore listas de vocabulário, listas de palavras, porque isso geralmente não funciona e não é o método mais eficiente para você realmente aprender e fixar essas palavras. Ok. Eu vou compartilhar com vocês o meu método. Leia alguma coisa, é o primeiro passo. Pegue algum texto, algum livro para ler em inglês, qualquer coisa, porque ler é o jeito mais fácil de encontrar palavras novas. Aí você vai pegar e você vai anotar essas palavras que você não conhece e você vai pesquisar elas no Reverso ou no Lingui. Eles vão dar todos os exemplos de traduções possíveis. Aí vai ter várias frases de exemplo para você ler, porque é muito importante você saber em qual contexto que essas palavras elas se inserem. E aí depois de ler essas frases, você vai criar suas próprias frases. Pelo menos uma frase para cada palavra e serve para mais. Essa é uma dica muito boa, inclusive essa é uma prática que eu fazia com os meus alunos também. Então, por exemplo, a gente pegava um texto que era familiar na realidade daquele aluno, né? Então, um texto sobre algum assunto que é do interesse dele, e a partir desse texto, a gente fazia uma leitura em voz alta e o aluno tinha que encontrar nesse texto palavras novas. E a partir dessas palavras novas, ele tinha que criar frases novas e tudo mais, e sobretudo escrevendo à mão também é bem eficiente. Eu gosto muito desse tipo de exercício, sobretudo ler em voz alta. É um dos underrated, que seria desvalorizado, né? É um aspecto desvalorizado da leitura. A leitura é excelente, principalmente se ela estiver ao redor do idioma, do tema que você se interessa. Então vamos para lá? Essa técnica vai te fazer aprender um ano de um idioma em um mês. Eu sempre a utilizo no meu processo de aprendizagem, independentemente do idioma. E o nome dela é Roleplay. Quem joga RPG já deve ter visto essa palavra. Se o roleplay em português seria algo como encenar. Basicamente, você vai se imaginar dentro de uma situação real onde você teria que usar o idioma que você está aprendendo agora. Na prática, é tipo assim: imagina que você vai pedir algo numa lanchonete e que você quer para viagem. Você vai se perguntar como dizer isso no idioma e vai tentar sozinho. Possivelmente você não vai conseguir, aí você vai ir pesquisando no Google para ver como seria. Quando você achar a resposta, anota numa lista e continue imaginando o que você e a outra pessoa na situação falariam. E o que você não souber, pesquisa, anota e começa a usar imediatamente. Isso vai aumentar o seu vocabulário, a sua segurança e, o mais importante, a sua confiança na hora de falar, porque você já sabe o que tem que dizer. E é justamente por isso que eu digo que essa técnica... Ok. Eu gosto muito do trabalho do John, muita coisa que ele fala se alinha com princípios e conceitos das neurociências e aqui não é diferente. Eu mesmo já utilizei essa técnica diversas vezes e para complementar, né, uma coisa que eu fazia era tentar visualizar um personagem ou alguma figura, algo do gênero que eu pudesse me espelhar, fazer como se fosse um teatrinho mesmo. Porque daí eu me sentia mais seguro para errar, porque eu não associava com a minha própria imagem, né? Eu associava como se eu fosse
interpretando outra pessoa. E aí eu acabava ficando com menos vergonha, por incrível que pareça. E é uma técnica muito boa, sobretudo usar ela com a dica que eu dei no outro vídeo. Ou melhor, nesse vídeo ainda, só que um pouco antes, que seria de criar textos, né? Então, e aí qual que é o ponto, pessoal? Vocês vão notar que muitos vídeos de dicas, eles estão recomendando aplicativos específicos ou sites específicos. E se a gente usar um pouquinho de criatividade, a gente consegue encurtar isso para só usar a inteligência artificial mesmo. Tanto para traduzir, para criar contexto, para criar história, para criar esses cenários e tudo mais, a gente pode estar utilizando inteligência artificial. Acaba economizando bastante tempo, que a gente não precisa ficar trocando de aplicativo para aplicativo, sabe? Enfim, vamos lá. Eu tentei estudar inglês intensivamente durante 30 dias. Nesse período de estudo eu decidi utilizar todos os métodos possíveis para ficar totalmente imersivo dentro do idioma. Como, por exemplo, aquela ideia que todo mundo fala, começa a ver séries ou filmes que você gosta em inglês. Simplesmente não dá vontade de assistir. Tentei também olhar aqueles canais... Aqui não dá vontade de assistir, e é isso que eu falo pra galera. Não dá vontade de assistir porque você já assistiu, né? Tipo assim, geralmente é isso que acontece. Então, é possível, sim, você aprender o idioma a partir de uma série que você já assistiu e tudo mais. Mas qual que é o problema aqui? Quando a gente está assistindo a série pela primeira vez, no idioma que a gente está estudando, tem vários fatores que são positivos pelo fato da gente não conhecer. Então, assim, apesar do contexto, da familiaridade, né, da gente já ter visto, ajudar na compreensão, existem outros fatores cerebrais ali que estão rolando. Então, o fator surpresa, a recompensa, a adrenalina, a emoção envolvida ali, a sua curiosidade de saber o que vai acontecer na história, tudo isso é positivo para a gente estar aprendendo o idioma e realmente fixando aquelas informações. Se a gente está reassistindo, então a gente perde esse elemento surpresa, a gente perde um pouco o engajamento, porque a gente já sabe o que vai acontecer, e tudo isso acaba prejudicando um pouco a compreensão, né? Não a compreensão, aumenta a compreensão, mas não ajuda a informação a ficar ali, entende? Vamos lá. Inglês, podcast em inglês, esse tipo de coisa, não achei legal. Momento para mim de entretenimento não tem que ser um momento de estudar. Eu não consigo linkar essas duas coisas. Um detalhe que eu achei bastante interessante foi um jogo. Tá, vamos lá. O jogo dá vontade da gente saber o que está acontecendo. Então meio que existe uma necessidade muito grande de você entender algo. E obviamente o jogo não é só conversa o tempo todo, né? Então existe um tempo de respiro para você ter uma batalha aqui, uma batalha ali, um pouquinho de conversa. Outra tática que eu achei bastante interessante foi aplicativo de inglês. Aqui, já que ele vai mudar de assunto, o jogo que ele estava jogando ali é Baldur's Gate, que é um excelente jogo para aprender inglês e outros idiomas também, por conta da dublagem e do storytelling do jogo, né? Então é um jogo muito profundo em história, em dublagem, né? A atuação dos personagens, e isso faz com que a gente aprenda mais e memorize mais também, por conta desse fator emoção, a adrenalina do jogo, a dopamina, etc, etc. E só um pequeno adendo, né? Que é um pouco contraintuitivo quando a gente fala que não dá para associar, assim, no caso que ele comentou aqui, né? Que não dá para associar o que ele não gostou de associar o entretenimento com o estudo, mas é justamente isso que eu e o André, a gente tenta falar tanto aqui, assim, né? Existe o estudo passivo e o estudo ativo. Esse estudo que a gente entende como estudo de fato, que seria sentar a bunda na cadeira, estudar gramática, aprender vocabulário, escrever à mão, ver um vídeo, alguma coisa assim, seria um estudo ativo, porque a gente está gastando mais energia naquilo, enquanto o estudo passivo, ele é, como o nome sugere, passivo, então a gente não gasta tanta energia assim, seria o equivalente a ver séries, entre outras coisas. E aí, qual que é o meu ponto? É só colocar a legenda em português. Se a pessoa não consegue entender a legenda em inglês, coloca a legenda em português e consome normalmente a série. Então, assim, mas eu não consigo assistir a tela e a legenda para, né? Assim, é algo que, assim, me desculpa, mas isso aí tem que ser superado. Tem que ser superado, é prática, não tem muito o que fazer, a não ser que você prefira, por exemplo, escutar um podcast, mas aí podcast não tem legenda. Então, tipo assim, quanto mais cedo você se acostumar com isso, melhor. Não tem muito para onde fugir. E, assim, eu honestamente, assim, sendo bem sincero, pessoal, eu acho, assim, você tem que ver legendado, bicho. Tipo,
Pelo amor de Deus, você não quer aprender o idioma, cara. E você vai se divertir, você só não tá se divertindo porque você tá enrolando há anos essa prática de assistir legendado e fica recorrendo a dublado, porque é preguiçoso, pô. Me desculpa, mas é isso. Enfim, vamos lá. Nesse período eu usei um aplicativo chamado Speak. E o diferencial dele é que ele tem uma Esse é o inteligência Ed? artificial que simula uma conversa com você do assunto que você quiser, inclusive. E aí depois desse bate-papo que você faz com a inteligência artificial, no fim da conversa, a inteligência artificial te explica tudo que você falou errado. Agora o que mais me ajudou com... Dá pra fazer isso com um prompt, né? Inclusive tem vídeo aqui que a gente fala sobre isso, tem vídeo no meu outro canal também. Eu mencionei nesse vídeo, inclusive, assim, com qualquer inteligência artificial você consegue ter esse tipo de resultado, você não precisa pagar por um aplicativo extra, tá bom? Entender e conseguir se expressar conversando foi conversar durante o período todo dos 30 dias com um amigo meu que é fluente em inglês. Foi bem interessante também porque eu aprendi gírias e até algumas coisas erradas em inglês. É uma gíria que eu aprendi lá em Chicago, que é usome. A gíria. Usome é policial. Policial. Mas não deu pra ficar fluente. Ok. E sim, conversar com um amigo em inglês é uma dica excelente. É algo que eu mesmo fiz com meu irmão, a gente mandava áudios um para o outro e tudo mais. É algo que com certeza funciona muito bem. Só uma coisa, um pequeno adendo, pessoal, não se preocupem muito com gírias, tá? Porque gírias, slangs, etc., a galera coloca muita ênfase nisso, ou phrasal verbs, é algo que você pega o jeito. Então, imagina assim, a quantidade de gírias que existem diferentes em cada região lá nos Estados Unidos ou outros lugares que falam em inglês. Você vai realmente aprender de cada um desses lugares? E assim, não é tão comum que essas gírias apareçam no common speech, tipo assim, na fala natural das pessoas. Geralmente aparece em circunstâncias específicas ou dentro de piadas internas ou coisas do gênero, que você não precisa saber disso. Então eu digo que se você se expor mais e focar na exposição, isso por si só vai te trazer essa compreensão, vai desenvolver também uma intuição dessas gírias e tudo mais. Tem vezes que eu vejo uma gíria do nada, que eu nunca vi antes uma gíria específica em inglês, só que eu consigo entender mais ou menos o que ela quer dizer, porque eu já tenho essa intuição apurada, graças a horas e horas e horas e horas de exposição. Então, assim, essas coisas mais específicas, eu realmente acredito que a exposição em massa, o volume de exposição, acaba sendo muito mais eficiente do que ficar tentando aprender coisas isoladas, sabe? Se eu gosto de uma coisa, eu falo. Eu fiz Duolingo e ao invés de eu só brincar no Duolingo, isso aí não vai te ajudar tanto. Se você brinca no Duolingo, você pega um caderno, aí durante as como é o nome? Provas, não é? De cada sessão lá, você anota as coisas, de cada sessão, e depois você pratica as palavras que você não sabe, aí depois você aprende um pouquinho, você começa a ver filmes e séries em inglês, com legenda em inglês. Se eu gosto de uma coisa, eu falo. Bom, talvez esse vídeo seja um repost de um outro canal, né? Não seja dele. Mas não sei qual que é o contexto inteiro, mas assim, essa é uma prática um pouco eficiente de aprender vocabulário, justamente porque a pessoa vai estar ali dentro de um contexto, aprendendo um vocabulário limitado, sendo que ela pode, novamente, fazer a mesma coisa com o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, só jogar um prompt ali e fazer basicamente a mesma coisa. Com palavras que vão ser mais úteis no seu dia a dia e tudo mais, né? Então, que você consegue aplicar, né? Enfim, acaba sendo isso. E tem outros episódios aqui no Moonlab que a gente falou bastante sobre isso, sobre essas diferenças entre técnicas e qual que acaba sendo a mais eficiente e a menos eficiente. No mais é isso, acho que tá bom de vídeos por hoje. Eu vejo vocês semana que vem nesse quadro. Me deem ideias de vídeos ou canais para eu reagir aqui e complementar e falar por cima. Beleza? Vejo vocês na próxima. Até mais.